Bem, Willy Wonka, ele é mestre no que faz. Willy Wonka, chocolate bom demais. Modesto, esperto, inteligente, ele consegue ser. Com tanta generosidade, é difícil se conter. Se conter, se conter, se conter, se conter. Willy Wonka, num instante vai se apresentar. Willy Wonka, genial, não dá pra superar. O chocolateiro vai surgir, é meio amargo, mas sorri. Willy Wonka, vem aí. Ei pessoal, boa noite. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez para a gente falar sobre um pouco sobre Revolução Industrial. Só que, para isso, a gente não vai falar mais do assunto. Tem vários videoaulas aí que você pode assistir. É só procurar a sua playlist do 8º ano que vocês vão ver. Esse vídeo hoje é aberto para qualquer um que já tenha assistido o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, esse que é o tema de hoje. Bom, agora eu tô tomando meu café. Vai ser assim, vai ser bem natural, não fiz roteiro nenhum. Então é mais um diálogo, uma discussão que a gente vai criar, mesmo sem se ver, mesmo sem se falar. Então, gente, vamos lá. O que a gente precisa lembrar? A gente tem a Fantástica Fábrica de Chocolate, o livro, e a gente tem os filmes, que são as adaptações do livro. Então, qual eu deveria ver ou assistir? Os dois. É interessante que você leia o livro e assista o filme, porque tem muita diferença. São coisas pequenas que mudam, mas que faz toda a diferença na história. Como, por exemplo, o que eles dois têm a ver com a Revolução Industrial? No livro, ele não menciona tanto a Revolução Industrial, mas no filme, o tempo todo, traz referência da Revolução Industrial. Então, por isso que a gente tem sempre que comparar os dois. O 8º ano, agora, eles estão preparando uma análise tanto do livro, quanto do filme, quanto do conteúdo. E isso já vai ser uma nota deles. Então, é algo assim bem... Como que eu posso dizer? Surpreendente que eu quero que eles façam, eu quero que eles me surpreendam mesmo, que eles mostrem tudo que eles entenderam, mas esse vídeo sai antes para ajudar os pais e até mesmo eles que não estavam conseguindo entender o que eu queria. Então vamos lá, gente. A gente tem o livro e a gente tem o filme. O que é importante a gente entender? Tudo isso vai sair da cabeça de Ronald Dahl. Esse é o autor do livro, A Fantástica Fábrica de Chocolate. E ele meio que ele não deixa explícito, então a gente entende que foi sem querer. Ele deixa transpassar tudo o que estava acontecendo durante um contexto de Segunda Guerra Mundial, que é quando o livro ele vai ser escrito. E não só isso, toda a tensão de guerra. Tanto que se você assistir o filme, a gente vai ter a figura de 5 crianças, uma mais pobrezinha que é Charlie. E Charlie ele vive em um ambiente completamente destroçado, parecendo que caiu várias bombas. Então é algo interessante de se observar. Não tem como a gente alegar se foi Primeira ou Segunda Guerra Mundial, mas o que a gente consegue ver é o imperialismo, tanto no livro quanto no filme. Bom, outra coisa que a gente consegue observar bastante é o trabalho escravo. A gente, quando vai ler, a gente vai assistir o filme, é algo que tem igual, tanto no livro quanto no filme, que os Umpa-Lumpas eles vão ser traficados de outro continente e trazidos escondidos para cá. Para cá não, perdão. Para o que seria muito provavelmente a Inglaterra. Ok? Então... É algo que tem no livro e tem no filme e que é terrível a gente pensar em que eles estão demonstrando o imperialismo. No 9º ano, com certeza, já está bem ciente desse conteúdo, mas o que vai ser então o imperialismo vai ser a partir de vários outros continentes. Só que o que acontece? A gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade dos Umpa-Lumpas terem vindo da África, tanto por sua etnia quanto pela produção de cacau desse período. Hoje, por exemplo, hoje em dia, a África é um dos continentes que mais se produz cacau. Nosso continente perdeu esse cargo. Mas se a gente parar para pensar também que no filme eles falam que os Umpa-Lumpas amavam semente de cacau, a gente consegue voltar lá nos Maias, que era na América, perto do Golfo do México, e a gente vê o quê? A gente vê os Maias usando até mesmo a semente de cacau como moeda.
era praticamente um deus. E o filme retrata muito bem isso. O que no livro ele aborda é justamente sobre esse tráfico. Então vamos lá, a gente vai agora acompanhar essa leitura, uma leitura bem rápida. Logo na página 85 a gente tem: coitadinhos dos Umpa-Lumpas, a comida que eles mais desejavam eram sementes de cacau, mas não conseguiam encontrar. Então a gente já tem aí uma comida típica deles, algo muito similar aos ameríndios ou algumas sociedades africanas. Página 86. A semente de cacau, continuou sem louca, que cresce no pé de cacau, é justamente o ingrediente principal que é feito o chocolate. Bom, vou pular agora um pedaço, não tem como a gente falar tudo. E ele vai. O pobrezinho parecia magro e faminto, estava sentado, tentando comer uma vasilha cheia de largatas verdes amassadas. Escute aqui, eu disse. Veja bem, se você e todo o seu povo forem comigo para o meu país para morar na minha fábrica, vocês poderão comer semente de cacau à vontade. Posso até pagar seus salários em cacau se vocês quiserem. Então, trouxe eles para cá de navio, todos os homens, mulheres e crianças da tribo dos Umpa-Lumpas. Foi fácil, contrabandeei todos eles dentro de enormes caixas furadas e assim chegaram sãos e salvos. São trabalhadores maravilhosos, agora todos eles falam inglês. Isso demonstra que ele apagou a cultura local deles, a língua, as tradições e as vestimentas, porque no próprio filme apresenta essa grande mudança que o Willy Wonka faz eles fazerem. Por exemplo, a língua deles não era o inglês, e sim a nativa da Umpalândia, como é o país que eles falam de onde eles vieram. Outra coisa importante que eles colocam também é justamente esse contrabando, esse contrabandeei, que é fala. Bom, pessoal, então a gente consegue ver ali, através dessa leitura, e ver que realmente está no livro. E se você for acompanhar o filme, realmente está lá, nós estamos falando sobre um tráfico desses Umpa-Lumpas de um continente a outro. Agora entra a questão de todo o conteúdo de Revolução Industrial, em que a gente vai ter o quê? Tá certo que no filme a gente não vê péssimas condições de trabalho, mas o que a gente consegue observar? A gente observa que os Umpa-Lumpas eles não podem sair da fábrica, tanto que quem leva os cartazes não são os Umpa-Lumpas. Tanto eu quanto o oitavo ano a gente percebeu a altura em que os ciclistas colam os cartazes nos postes, e era uma altura normal. Os Umpa-Lumpas, eles eram anões, podemos dizer assim, eram pequenos, então eles não teriam como sair de bicicleta e colar o cartaz na altura de uma pessoa de 1,65, por exemplo. Então, no livro ele também aborda isso. No livro, o próprio Willy Wonka fala, uma das formas dele convencer as pessoas a irem para a fábrica dele é dizer que ele vai pagar os Umpa-Lumpas com semente de cacau. Aí eu te pergunto, observem o que isso tem muito a ver com o contexto da Revolução Industrial. Primeiro, que é uma fábrica. Segundo, que nesse contexto de 1940 e pouco, 1971, até hoje, atualmente, a gente não tem nem tanto tempo que em Itabuna foram encontrados venezuelanos presos, trabalhando por 50 centavos por peça de produção. Então não é algo distante, então a gente ouve isso desde quando surgiu a industrialização, de trabalho escravo, das pessoas não poderem nem sair. Os Umpa-Lumpas não poderiam sair da fábrica e eles recebiam semente de cacau. Então vocês observem, semente de cacau é dinheiro. Você pode pagar um trabalho com semente de cacau? Não. Mas é justamente estar representando a industrialização nesse momento. Por quê? No momento de liberalismo, de livre mercado, os patrões pagavam o que queriam para os seus funcionários. E feliz quem tivesse seu emprego. Então, isso é algo certo ou errado? O livro e o filme ele não faz essa crítica. Mas a gente, com história, tem um dever de criticar isso. Então, você trabalhar de maneira escrava, recebendo só o seu alimento, a semente de cacau, você não pode sair da fábrica. Ninguém nunca viu os Umpa-Lumpas. Então, eles nunca saíram da fábrica. Prestem atenção no filme nisso. Então, isso sim é caracterizado como trabalho escravo. Ou então, a gente pode também... O filme ele traz algo a mais quando ele fala da demissão
do senhor Bucket, que é o pai de Charlie. É o mais pobrezinho do filme, das 5 crianças. Então, ele é demitido porque surgem as máquinas. E aí, uma máquina, no próprio filme ele traz, só tem no filme isso, viu? No livro, a fábrica de pasta de dente, ela fala, por isso que ele perde o emprego. No filme é um pouco diferente. No livro, no caso, viu, gente? Que o pai perde porque a fábrica faliu, mas no filme é diferente. Ele perde o emprego porque surgem as máquinas. E o filme fala, mesmo que o Sr. Bucket ele consiga ser mais rápido, ele consiga se superar, ele nunca vai conseguir superar a máquina. E por isso que ele perde o emprego no filme. Então a gente já consegue perceber uma grande diferença aí do livro para o filme. De falência, que é abordado no livro, que tem muito a ver, podemos observar, com a crise de 1929, mas ele não ambienta nessa data, mas tem muito a ver, se a gente for observar as guerras. E no filme ele traz a industrialização, o surgimento das máquinas e as máquinas tomando o lugar dos homens. E ali a gente já está vendo a máquina atuando sozinha. Diferente da fábrica do Sr. Willy Wonka, que vai ser o quê? Vai ser mais um processo de maquinofatura. Então existe a máquina e existe um homem operando essa máquina. Ok? São algumas coisas básicas que a gente pode observar de diferença do livro, do filme e com o conteúdo da Revolução Industrial. O que vai ser então a industrialização, gente? Vai ser a mecanização do processo produtivo. O que quer dizer isso? Se antes eu produzia algo artesanalmente, ou seja, eu dominava todo o processo. Então, se eu sou sapateiro, eu produzo desde a sola, desde o forrado de dentro, desde o cadastro. Eu sei fazer todo o processo de se construir um sapato. A partir do momento que eu me industrializo, que eu faço um trabalho mecânico, eu só vou fazer um pedaço daquela etapa, daquele processo de produzir um sapato. Então, por exemplo, eu não vou mais produzir o sapato todo. Eu vou produzir um pedaço do sapato. E assim eu perco todo o conhecimento de se produzir o sapato. A gente pode trazer para a nossa realidade. A gente teve a Malve aqui em Camaquã. A Malve era uma empresa que precisou contratar muitas pessoas que costuravam. Só que muitas das pessoas que perderam o emprego depois não sabiam costurar. Por quê? Elas não dominavam o processo todo. Quem trabalha em uma fábrica, normalmente, fica apenas com um pedaço da produção. Então, muitas das pessoas que trabalhavam na Malve ficavam só em costurar a etiqueta, ou então prender a manga, ou então juntar as duas peças da blusa, e assim elas não sabiam fazer o processo todo de costura. Perdão. Então, percebam, industrialização, mecanização do processo produtivo. Eu passo a fazer apenas uma parte do produto. Basicamente isso. Então, aqui está. Convite russo é falso. Que gente cara de pau. E como? Falsificar um convite, vai entender. O convite dourado. Observar qual era a crítica da época da cultura pop, da época do lançamento do livro. Então, o Roald Dahl ele está fazendo uma crítica principalmente a alguns pecados capitais. Então, as 5 crianças que vai para a fábrica de chocolate com aquele concurso Cocumpo Dourado, cada um deles eles tinham um problema. Por exemplo, Charlie, no filme não, mas no livro, Charlie ele é de certa forma um pouco egoísta. Charlie não cogita nem a hipótese, no livro, de vender o seu cupom dourado. Ele vai, não existe esse diálogo que nem tem no filme. Então ele é muito mais egoísta, ele transparece um egoísmo no livro que no filme não tem. Mas mesmo ele transparecendo esse egoísmo na leitura, ele ainda assim não deixa de ser uma criança. Ele era uma criança que conseguiu uma grande oportunidade de estar indo para a fábrica. Então não é algo que talvez não possa ser considerado egoísmo. Bom, é mais uma crítica e uma opinião minha. A gente tem a gula, a gente tem a falta de controle dos pais com os filhos com videogames, por exemplo. Você pode assistir o filme. Eu creio que todo mundo já deve ter assistido esse filme. É um filme de sessão da tarde. A gente tem competição, estimular a competição entre as crianças. Isso são só algumas coisas que ele traz. Então ele traz alguns pecados capitais. Ele faz uma crítica, por exemplo, à criação dessas crianças desse período.
Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Contribuam na descrição do vídeo, caso queiram. E a galera do 8º ano que está fazendo um trabalho desse, eu espero que eu tenha ajudado, colaborado um pouco para que vocês façam essa análise crítica do filme, do livro e do conteúdo Revolução Industrial. Até mais, pessoal.